Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? Que coisa boa encontrá-los aqui de novo, mais uma segunda-feira de aula. Hoje nós vamos falar de redação, gênero textual, artigo de opinião. Gente, esse gênero textual é muito importante. A gente precisa conhecer, precisa saber produzir, porque durante a vida escolar, em algum momento você vai ser solicitado. Provavelmente a sua hora chegou, né? Por isso que você procurou esse vídeo aqui para entender melhor como funciona esse gênero e eu espero que sirva, seja útil para você parar o seu tempinho e assistir a essa aula. Rapidinho, eu vou pedir a vocês que não deixem de se inscrever, comentar, compartilhar, principalmente lá no teu grupo da turma, com o seu professor que de repente ele tem interesse em adquirir esses materiais que eu produzo aqui, tá bom? E, por favor, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal para todo o conteúdo voltar para você, tá bom? Vamos falar de artigo de opinião, gente. Quando eu falo em artigo de opinião, eu já tenho aí mais ou menos uma ideia, né, de que tem opinião, mesmo que eu não saiba exatamente o que é um artigo, né? Mas quando eu falo em artigo de opinião, eu estou falando aí de um texto que visa informar e opinar sobre um tema de debate público. Então, quando eu falo em artigo, entenda aí como um gênero textual mais formal, mais padrão, mais científico, mas nesse caso aqui, o artigo de opinião é um texto também que inclui opinião, posicionamento, geralmente sobre um tema de debate público, um tema que as pessoas estão comentando. Ah, pronto, tem que ser todo mundo comentando? Não, né, gente? Porque é muito difícil um mesmo tema ser conhecido por todos. Mas se existe uma parcela bacana da população que discute aí sobre esse tema, já é um tema, sim, de debate público. Algumas características são fundamentais nesse gênero textual. Eu não posso esquecer que é um texto do campo jornalístico-midiático, então vai envolver aí a questão profissional, né, do jornalista, de alguém que investiga, né, e que é imparcial, mas também, nesse caso, que opina, e midiático, porque envolve aí a mídia, né? A disseminação da informação. Quando eu falo em algo que é de debate público, precisa ser veiculado. Não tem como um tema ser de debate público se ele está restrito, não foi noticiado, não foi divulgado, ok? Nesse tipo de texto, eu preciso de fundamentos sólidos e fontes confiáveis. Como assim, Pro? Eu não posso simplesmente resolver que eu vou escrever sobre esse tema sem nenhuma fonte, sem nenhum tipo de pesquisa, nada que seja de fato mais científico. Se é um artigo, a gente precisa ser levado a sério, tá? Então eu não vou produzir do nada, só da minha cabeça, da minha opinião, sugerindo hipóteses assim que estou especulando, imaginando. Eu preciso de um fundamento, eu não posso escrever do nada. Esse texto é um texto assinado, tá? Aparece ali o nome de quem produziu. Então, o articulista, que é como nós chamamos as pessoas que escrevem artigo, ele vai escrever lá o nome dele, vai deixar claro que aquele texto é dele, não é um texto solto que pertence ao jornal como um todo. Ele foi criado por uma pessoa que trabalha dentro daquele jornal, por exemplo, ou dentro de um site, etc. É importante a preparação, a pesquisa prévia, como eu falei ali, né? Eu não posso escrever do nada, eu preciso ter base, preciso de pesquisa, investigação, por isso que é um texto jornalístico. E o mais importante sobre o artigo de opinião é que eu vou trazer acontecimentos atuais com temáticas polêmicas. O que é temática polêmica, Pro? São aqueles temas que dividem a opinião, mesmo que não seja assim uma divisão absurda, radical, mas que as pessoas vão ler e vão pensar em coisas diferentes, né? Vão ter opiniões ali próprias a respeito do tema. Nesse tipo de texto, eu vou misturar objetividade e subjetividade. Como assim? Quando eu falo do fato, quando eu falo da informação, né, do fato em si, eu vou usar a terceira pessoa. Então, observem a notícia, por exemplo, que é um texto também do campo jornalístico. Eu vou fazer a narração da notícia toda de maneira objetiva. Eu não me incluo, eu não me coloco em posição nenhuma, eu só narro os fatos. Tudo isso em terceira pessoa, certo? Agora, a partir do momento que eu trago opinião, aí sim eu vou usar a primeira pessoa do discurso, ok? Porque no momento em que eu insiro
a minha voz, aquilo que eu acho sobre o tema, eu vou precisar recorrer à primeira pessoa. Então, esse tipo de texto me permite mesclar essas duas vozes, a terceira pessoa e a primeira pessoa, ok? Um passo a passo aqui breve para você montar o seu artigo de opinião. Comece pela pesquisa, uma pesquisa ampla, extensiva sobre o tema. Entenda tudo o que você puder sobre ele antes de começar a escrever. Planeje o seu texto por parágrafo. Eu vou falar disso, depois eu vou falar disso, depois. Organize direitinho antes de iniciar, tá? Rascunhe já com a estrutura. No seu rascunho, inclua título e subtítulo que precisam ser atrativos para que as pessoas tenham interesse em fazer a leitura no seu texto. Introdução, né? Nessa introdução eu vou fazer uma contextualização e vou apresentar a minha tese. O que seria isso? Contextualizar é eu trazer todo o contexto para que a pessoa entenda o que foi que aconteceu, tá? Então, se eu estou tratando de um tema atual, eu primeiro preciso mostrar para essa pessoa o que aconteceu atualmente sobre esse tema, certo? Para que ela entenda por que eu estou abordando ele, e vou para a minha tese. Minha tese é minha opinião, aquilo que eu vou defender sobre esse tema, certo? Você não precisa já começar defendendo tudo, não, mas você já começa mostrando um pouquinho da sua opinião sobre isso. No desenvolvimento, eu vou argumentar, eu vou analisar dados. Então, se o que aconteceu, por exemplo, foi um ato de violência contra uma pessoa negra, por exemplo, então, se o fato que eu vou abordar é um ato de violência, por exemplo, contra um indígena, eu vou analisar dados também sobre os indígenas no Brasil. Então, eu trago análise de dados, eu trago argumentos, né, plausíveis, e vou seguindo assim, desenvolvendo o meu texto. E na conclusão, eu vou reiterar minha tese. Aquilo que eu afirmei lá no começo, eu vou reafirmar agora, mas agora de maneira mais sólida, porque eu argumentei sobre isso, né? E vou finalizar com a minha opinião sobre o tema, ok? Não deixem de fazer revisão do seu texto inteiro, revisem cuidadosamente cada etapa do seu texto, leia tudo direitinho, faça as correções que precisam ser lidas. Se for possível, se afaste um pouquinho do seu texto, dê um tempo, depois você volta para verificar se ficou alguma coisa ali não muito clara, né? Se tem alguma palavrinha, alguma pontuação inadequada, e aí você vai fazendo os ajustes para que o seu texto tenha a melhor qualidade possível, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Tentei ser breve, tentei ser mais curtinha aqui nesse vídeo, mas espero que tenha sido útil e que vocês consigam produzir artigos de opinião cada vez mais bem elaborados, mais bem feitos, porque é isso que eleva os nossos níveis de escrita, tá bom? Aguardo vocês por aqui nos próximos vídeos. Beijos!